Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estava sentado ali e eu estava lembrando daquele corinho que diz assim: como é diferente este lugar, o varão de guerra que está. Ele percorre por todos os lados, por dentro e por fora ele está te olhando. Olha os seus pés, olha as suas mãos. Tem sinal de cravo, meus irmãos. Varão de guerra que está. Como é diferente este lugar. E quem está triste vai se alegrar. E quem vai... Chegou lá, porque o varão aqui está. Como é diferente esse lugar. Esse lugar é glória, como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, 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 glória. Glória, glória, este lugar é glória, 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 este lugar é glória. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou feliz. Estou feliz. Os irmãos falam que o culto começa em casa, né? E quando nós entramos por essas portas aí, a gente tem que guardar nossos pés. E Deus tem ouvido a nossa oração. E nós temos sentido. Eu falei para o André aqui. O André falando comigo, eu falei, Rubens. Ele falou, Rubens, que hora que eu falei? André, fica em paz. Deixa Deus trabalhar. Eles não dizem que... A Bíblia não diz que é onde o Espírito de Deus está a liberdade? Então deixa Deus trabalhar. Eu não tenho preocupação com quantos tempos que eu vou pregar, com quantos minutos... Eu quero ver Deus trabalhar nesse lugar, na sua vida, na minha vida, e nós sair daqui regozijando e com o coração ardendo para voltar domingo que vem, meus irmãos. É isso que eu quero. Então é tão bom quando você sai de um lugar e fala assim, nossa, eu quero voltar, não vejo a hora de chegar domingo. Quantas vezes eu não saí daqui assim, irmãos? Então nós temos que sair daqui assim, com o coração alegre, e dizendo, Deus, foi bom, e eu quero, não vejo a hora de eu estar lá de novo. Porque Deus, irmão, está aqui. O Espírito de Deus está operando no nosso meio nessa noite aqui. Meus irmãos, eu fiquei hoje em casa lendo um texto, e eu cheguei aqui, irmãos, e eu sentei ali, e eu vou pregar onde Deus mandou. Porque como eu comecei a ver aqui, que quando falou assim, ainda há vida, ainda há vida. Ainda há vida na sua vida que saiu do caminho do Senhor. Você pode ter achado que Deus esqueceu você, mas Deus não esquece não. Ele está olhando você lá de cima. Aonde você anda, Ele está de olho em você. Aleluia! E eu quero ler com os irmãos aqui. Lucas, irmão, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo de número 11. Louvado seja Deus. Eu falei com os irmãos aqui que eu não sou muito de pregar assim, gravando, sabe, irmão?
Eu nunca preguei gravando, então eu sou meio assim com esse negócio aí de gravação, porque isso aí vai para todo lado, irmão. Meu negócio na verdade, é fugir desse negócio aí, mas amém, né? Diz assim a palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quanto os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, ó pai, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matemos, e comemos, e alegramo-nos. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, a gente observa dentro desse texto que Jesus, ele coloca 3 parábolas aqui. Ele coloca a parábola da ovelha, né? Como foi cantado pela mocidade, né? E ele coloca a mulher que perdeu a dracma e coloca o filho pródigo. Então ele está falando por parábola aqui. E nós observamos que quando ele começa a falar, a Bíblia diz que ele, chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus era diferente, irmãos. Jesus, ele sentava com todo mundo. Ele tinha prazer em ouvir as pessoas. Ele sentava com os publicanos e pecadores. Só que Jesus, ele era questionado por causa disso. Os outros brigavam com ele e achavam que ele, como ele está dizendo aqui, ó, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus veio para os pecadores, irmão. A Bíblia diz que Jesus veio para os pecadores, não veio para os sãos. Os sãos não necessitam de médico, mas os pecadores necessitam. Aqueles que estão doentes precisam. E aí ele propôs a parábola da ovelha, que diz que se um homem tendo 100 ovelhas, e ele perdendo uma, ele não deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. E quando ele acha aquela ovelha, ele coloca ela no seu ombro. A Bíblia fala, ele coloca no seu ombro gostoso, né, irmãos? E diz assim, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Imagina, eu fico imaginando, irmão, nesse texto, a alegria de Jesus quando a ovelha volta. E ele coloca a outra parábola que fala assim, que uma mulher tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela não varre a casa todinha até encontrar, e quando ela acha, ela convida as amigas para fazer festa,
para se alegrar com ela. Irmãos, a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. É o único versículo da Bíblia aqui que está escrito que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Não está escrito que há alegria no céu quando Deus usa eu para curar alguém, quando eu falo em línguas, quando eu profetizo. Mas quando um pecador se arrepende, aí há festa no céu. E Jesus colocou essa outra parábola do filho pródigo, irmão. O filho pródigo, ele falou com o pai dele assim, ó. O pai dele dá a parte dele. Me dá a minha parte, porque eu estou indo embora. Perdeu o amor pelo pai. É quando nós perdemos o amor pelo pai, a tendência nossa é ir embora e virar as costas para o pai. Mas o pai está sempre olhando nós lá de cima. Ele não dorme, a Bíblia diz que ele não dorme, nem tosqueneja. E a Bíblia diz que o pai dele não falou nada. Quando a pessoa sai da presença de Deus, Deus não agarra ele para ele não ir. Deus deixa ele ir, irmãos. O filho pródigo pediu para o pai a parte dele. O pai repartiu com ele a parte dele e deixou ele embora. Ele foi embora. Gastou tudo que ele tinha. Começou a padecer necessidade. E ele foi procurar serviço. E apresentaram para ele apacentar porcos. E era vergonhoso para um judeu apacentar porcos, irmão. E ele foi apacentar porco. A fome dele era tanta que ele desejava comer as bolotas do porco. Mas a Bíblia diz, irmão, que ele, e caindo em si, disse: enquanto os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele diz assim, ó, eu estou aqui morrendo de fome. E os trabalhadores do meu pai têm abundância de alimento. E aí ele disse assim, ó, levantar-me-ei e ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra ti e perante o céu. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. O bom é quando o pecador, ele entende, irmão. Ele se arrepende, ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Sem Deus ele não é ninguém. Irmãos, Deus sem mim é Deus, mas eu sem Deus não sou ninguém. E a Bíblia diz que ele se levantou. Ele se levantou e ele foi para a casa do pai, de volta. E quando ele estava chegando perto, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe. É por isso que eu falo para você que Deus está de olho em você aonde você vai. Deus está esperando uma decisão sua de retornar aos braços dele.
E ele olhou, quando ele chegou, o pai dele estava esperando ele. De longe o pai dele viu ele. E quando ele correu, ele abraçou o pai dele. Eu fico imaginando, irmão, porque a gente olha para essa parábola aqui, eu fico imaginando a pessoa, ele dando aquele abraço em Jesus, irmão. Porque quando você volta para a presença de Deus, o próprio Jesus está te abraçando, te acolhendo de novo. E quando ele abraçou o pai dele, a alegria do pai dele foi tanta, irmãos, que o pai dele falou assim, ó, mata lá o bezerro cevado lá. Vamos fazer uma churrascada aqui, vamos se alegrar. Porque esse meu filho aqui, ó, ele estava morto. Mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Coloca aí aliança nas mãos dele, as sandálias nos pés dele. A aliança fala de... Quando a aliança rompe, irmão, ela quebra, ela rompe o laço. E é o laço que nós rompemos quando nós saímos da presença de Deus. Porque nós fizemos uma aliança com Deus. E quando nós saímos, nós quebramos essa aliança. Mas Deus está pronto a colocar novamente a aliança na sua mão. E ele matou o bezerro, fizeram a festa, colocou a aliança na mão dele, colocou a sandália nos pés e fizeram aquela festa ali. Trazendo para nós esse texto, trazendo para nós. Talvez você entrou nessa noite aqui, nesse lugar aqui, nessas condições desse homem. Eu não sei para onde eu vou. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu vou para a festa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não sinto a alegria que eu sentia. Porque está faltando o Espírito Santo na sua vida. Está faltando você voltar e abraçar o seu pai, que está te esperando de braços abertos. Irmão, nada que nós façamos fora da presença de Deus vai preencher nosso coração. A alegria que nós sentimos na presença de Deus, nós não vamos sentir aí fora. E esse homem, irmão, ele voltou, abraçou seu pai. E Deus, Ele está esperando a sua decisão. Ele está esperando você se decidir. Ele está pronto, com os braços abertos, esperando. Mas depende da sua decisão. Quem toma a decisão é você. Ninguém falou para ele aqui, levanta e vai lá com seu pai. Ninguém disse para ele levantar e ir lá com o pai dele. Ele caiu em si e disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Depende de você. Deus, Ele quer colocar a aliança na sua mão novamente. Ele quer te abraçar. Ele quer te dar aquela alegria que você perdeu. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, nesse lugar. Você que entrou aqui nessa noite, que rompeu essa aliança com Deus. Deus, Ele está pronto a colocar a aliança na sua mão novamente. Ele está pronto a te abraçar novamente.
Ele está pronto a dar para você a alegria que você perdeu. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Aonde está essa pessoa que rompeu essa aliança com Deus? Se você quiser voltar nessa noite, Ele está aqui. Ele está esperando a sua decisão. E Ele te chama nessa noite. Se levanta do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? Volta para Jesus! Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você que está afastado, você que nunca aceitou Jesus, vem para cá. Deus quer te dar alegria que o mundo não dá. A alegria que o mundo não dá, Deus quer te dar nessa noite. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém e o desespero invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de crer no Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus aqui? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Venha! Jesus está te chamando. Não endureça o vosso coração. Ele está te chamando nessa noite. Volta para Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Irmãos, a maior alegria nossa é Jesus. A maior alegria nossa não é um copo de cerveja, não é um copo de cachaça. A maior alegria nossa é se sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu não vou aceitar Jesus não, porque se eu aceitar Jesus, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. O meu amigo vai falar, e agora você é crente, agora não se preocupa com isso. Jesus se encarrega disso. Jesus se encarrega disso. Tem mais alguém que quer vir para Jesus? Quer aceitar Jesus? Quer voltar para Jesus? Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém? Então nós vamos orar. Vamos orar pela vida do irmão. Meus irmãos, a mensagem não precisa ser cumprida. A mensagem tem que ser direta e objetiva.
Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é eu. Vamos orar, irmão, pelo rapaz. Como é o nome dele? Igor. Vamos orar pelo Igor, irmãos. Erga suas mãos para cá, para a vida do Igor. Ele está retornando, pastor? Está retornando? Está retornando para Jesus, irmão. Eu ia pregar cego de Jericó. Mas eu ouvi o hino bem claro aqui, que Deus está dando vida. Eu ouvi o hino bem claro que Deus está dando vida. E eu coloquei a minha mão sobre a passagem do filho pródigo. E eu vi duas luzes em cima dessa passagem. Eu vi duas luzes assim, irmão. Coloquei o dedo assim, vi duas luzes em cima. Aí Deus falou, é aí, ó. Quando Deus te direcionar, pregue o que Deus mandar. É Deus que faz a obra, não é nós. Nós somos apenas um servo, um instrumento que Deus usa. Então deixe Deus trabalhar. Vamos orar para Deus fortalecer o Igor, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está, Senhor, o Igor, Pai, diante da sua presença, Senhor. Jesus, o seu filho estava perdido, Senhor, mas foi achado, Senhor. Deus, nesta noite, meu Pai, coloca a aliança nas mãos dele de volta. Coloca a sandália nos seus pés, Senhor. Firma, Pai, os passos dele na rocha. Senhor, conceda a vitória para ele. Senhor, nós sabemos o quanto, Senhor, a sua família, Pai, tem orado, tem buscado para que ele estivesse aqui de volta, Senhor. Eu sei que muitos fizeram campanha, oraram pela vida dele. É por isso que ele está aqui, Senhor. É pela sua misericórdia, é pela sua graça, Senhor. Abençoa ele, Pai. Abençoa a sua caminhada. Fortalece ele, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. As palmas louvam ao Senhor, meus irmãos.